Olá pessoal, sou Eduardo Granda, diretor técnico da Victory Yachts. Estamos hoje aqui no São Paulo Boat Show, no nosso stand, com uma novidade, o Victory Lab. O Victory Lab é um laboratório feito aqui para explicar para você, cliente, as grandes vantagens da infusão a vácuo e os diferenciais construtivos da Victory. Temos várias explicações e várias etapas que vocês vão conhecer a partir de agora. Bom, vamos começar por uma questão muito importante que traz segurança para a sua família. Por que a Victory não afunda? Bom, essa é uma questão que envolve vários fatores. Primeiro deles, todas as Victory, elas têm uma saída autoesgotante na polpa. Isso significa dizer que toda a água que entra no convés, embarcada por uma onda, por chuva, ela sai de forma gravidade na polpa do barco sem ir para o porão. Segundo item muito importante, todas as Victory são injetadas com poliuretano internamente. Isso nos diz o seguinte: dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então esse poliuretano é injetado, enclausurado, e se você sofrer um acidente, passar numa pedra, rasgar o casco, a água não vai entrar dentro da embarcação. Terceiro item, peso específico menor que a água. Bom, peso específico menor que a água significa dizer o seguinte: 1 litro de água igual a 1 quilo. Se você tem um material mais leve com a água, com peso específico menor, isso vai boiar. A gasolina boia por quê? Porque ela tem um peso específico menor que a água. Então, todo o material da Victory que nós vamos mostrar agora são feitos com materiais com peso específico menor que a água. Aqui no caso, nós vamos fazer a demonstração de uma tampa feita pelo processo normal de Henle-Up. Não é o processo da Victory. Vamos colocar aqui no aquário e vamos ver o que vai acontecer. A tampa vai afundar. Essa metodologia é o que os nossos concorrentes fazem. Agora nós vamos pegar uma tampa fabricada pelo processo de infusão a vácuo. O que será que vai acontecer? Ela boia. Se nós pegarmos uma Victory, um barco, colocarmos uma bomba, explodirmos o barco, todas as peças vão cair na água e vão flutuar. Então, não é apenas um item 2, são vários itens que fazem com que a Victory não afunde jamais. Agora vamos falar de uma outra situação. Uma situação que tem a ver com o método construtivo da Victory. Nossos barcos são construídos 100% por infusão a vácuo. O que isso significa dizer? Não só o casco, o convés, tampas, hardtop, cabines, tudo é feito pelo processo de infusão a vácuo. Aquele processo que vocês viram que faz com que a peça boie. Bom, a infusão a vácuo, ela traz uma série de vantagens para quem compra um barco produzido por essa tecnologia. Primeiro, todas as peças, elas são de altíssima qualidade. Aqui nós vemos a espuma de PVC, o de Vinicel. O processo de infusão a vácuo, ele não permite que você use materiais de qualidade pobre, de má qualidade. O processo não acontece simplesmente assim. Então, todos os materiais, desde o de Vinicel, os tecidos biaxiais, de diferentes gramaturas, tudo é material de primeira qualidade, material de ponta. Segundo item que faz com que o processo de infusão a vácuo garanta a qualidade construtiva do seu barco é a homogeneidade do laminado. Como vocês podem ver, ele é mantido em todo o processo. Nos processos de spray-up e Henle-Up, essa diferença ela pode ser diferente no decorrer. Você pode ter diferentes espessuras no decorrer de cada laminado. Item 3. Assim como o concreto ele não é estrutural. O que dá estrutura a uma viga, uma coluna de concreto é um vergalhão que existe dentro dele. Se você pegar uma barra de concreto e jogar no chão, ela vai estilhaçar. A resina faz o mesmo papel do concreto no laminado. Quem dá a estrutura
né? E a rigidez ao laminado é a fibra de vidro e o de vinicel. Então, como vocês podem ver aqui, um barco mais leve, através do processo de infusão, e muito mais resistente, aqui a gente pode ver a diferença na balança de uma peça feita por infusão, uma tampa, 1,120 kg, a mesma peça pelo sistema de laminação normal, 2,868 kg. É abismal essa diferença que existe entre um processo e o outro. No momento que o barco ele é 3 vezes mais leve e 5 vezes mais resistente, isso traz uma série de benefícios. Menos motorização, você gasta menos com o motor. Tendo menos motorização, o seu custo de manutenção é menor. Sendo menos manutenção, menor motorização, o custo consumo de gasolina é bem abaixo dos nossos concorrentes. Se você pegar, por exemplo, em média, uma Victory 300 em relação à nossa concorrência, que consome em média 15 a 20 litros a menos na velocidade de cruzeiro aí de 23 a 25 nós, se você é um usuário que navega 300 horas por ano, multiplica 20 litros por 3 anos, você está falando de 6 mil litros. 6 mil litros vezes 5, 6 reais o litro, você está falando de uma economia aproximada de 35 a 40 mil reais. Só essa economia em gasolina paga toda essa manutenção de marinheiro, marina, manutenção dos motores. Além disso, temos o melhor índice de desempenho, não só de consumo, como também de velocidade. Isso se transforma em quê? Maior autonomia, dando também mais capacidade para mais tripulantes carregar mais peso. E por último, aquele velho paradigma, barco leve bate, navega pior. Mentira! Todos os barcos de alta performance, de campeonato mundial de offshore, Volvo Ocean Race, todos eles são feitos pela tecnologia de infusão a vácuo e principalmente, mais leves ainda, com carbono e Kevlar. O último benefício da infusão a vácuo é a resistência estrutural. Aqui temos uma série de exemplos de planos de laminação do costado do barco, do convés da 265, do fundo da 398, né? Do fundo do casco da 300, demonstrando como é o laminado e a resistência. Aqui a gente tem uma prova, né? Comparando um laminado de um barco feito por Henleat pelo processo tradicional, vocês vão entender a flexão que ocorre, né, no fundo de um barco desses, e aqui a flexão que não ocorre no barco feito por infusão. Eu aqui estou me apoiando com 2 pés e não ocorre nada. O que isso significa? Isso aqui. Quanto maior a resistência estrutural, menor a estruturação que você tem que fazer no fundo do casco. Você acaba ganhando, né? Vamos dizer assim, acaba ganhando menos peso, na verdade, né? De forma exponencial. Já no processo de Henleat tradicional, o peso você vai ganhando não só do fundo, mas também em toda a estruturação que depois você tem que fazer por causa da flexão. Então, tudo isso acaba se transformando num pacote, num barco, com um processo construtivo premium. E para finalizar, um ponto muito importante, a Victory, ela desenvolve seus projetos da mesma forma que a indústria automobilística faz. Nós fazemos um protótipo, testamos ele exaustivamente antes de produzir qualquer unidade na nossa fábrica. Depois que o barco é totalmente testado, só a partir dali nós produzimos o molde e passamos a produzir em série. Isso evita que você, cliente, receba um barco com defeitos e você acabe sendo a prova, o banco de testes do fabricante. Aqui, como vocês podem ver, todos os nossos projetos são desenvolvidos em software de última geração. Os protótipos são testados exaustivamente. Aqui temos o protótipo da 265, quando foi desenvolvido e testado, o protótipo da 300. Todos esses testes, eles estão nas nossas redes sociais, no YouTube, vocês podem acompanhar isso está provado. E o mais importante, todos os nossos projetos, eles são desenvolvidos desde a planilha para serem produzidos por infusão a vácuo. Isso é um detalhe muito importante. Quando você faz um prédio, e depois do prédio pronto, você chega e quer colocar na cobertura uma piscina de 50 mil litros, você não pode. O prédio não foi construído e pensado para receber aquela piscina. No projeto por infusão a vácuo,
quando você produz um projeto para ele ser produzido lá na frente por infusão a vácuo, para que ele fique 3 vezes mais leve, né? E quando você tem um projeto tradicional e passa a produzir por infusão a vácuo, isso acaba trazendo uma série de efeitos colaterais. Quais são esses efeitos colaterais? Primeiro, o barco possui uma coisa chamada chine. O chine é o V do barco, ele termina numa asa, num chine que a gente fala. Esse chine, quando o barco fica muito leve, foi mal projetado ou foi produzido por um processo de infusão a vácuo, onde ele não foi pensado para ser produzido assim, o chine fica fora d'água. O que significa? Significa dizer o seguinte: imagina esse shine fora d'água, quando você vai apoiando, ele encosta na água e só a partir daquele momento ele tem a sua função de criar uma estabilidade no barco. Só que o barco já está inclinado. Então, o correto é que os 2 shines apoiem na água quando o barco está no seco. E por último, uma coisa chamada centro de carena. O que é o centro de carena? É o centro de gravidade, é aquele famoso balancinho de praça, né? Com o terceiro eixo, é um eixo na altura. Então o que acontece? É o famoso boneco João Bobo. Você pega o João Bobo que você joga, ele volta. Se você pegar aquele peso, levantar mais um pouquinho, a partir de um certo movimento, ele vai tombar e já não vai levantar. À medida que você vai levantando esse chumbo, o João Bobo já vai cair e não vai levantar. É isso que faz o centro de carena. É por isso que o Batomushi, lá de 20 anos atrás, afundou saindo da Baía de Guanabara. Tinha muito peso em cima, o centro de carena dele estava muito alto e o barco tombou. Então, é muito importante, num projeto, tá, como um todo, todos esses itens sejam levados em conta. E é por isso que é muito importante. E quando você vai desenvolver um projeto para ser fabricado por infusão, ele seja projetado desde o início para ser feito por infusão. Infelizmente, hoje, no mercado, existem muitos concorrentes nossos produzindo barcos que foram projetados para serem produzidos pelo sistema tradicional de produção relé, estão fazendo por infusão a vácuo e estão tendo uma série de efeitos colaterais. Fique atento a isso, exija do seu fabricante, na hora de comprar, essa biblioteca técnica aqui, veja se ele fez esses testes, veja se ele testou os seus protótipos, porque se ele não testou, ele provavelmente copiou esse barco de alguém. Um grande abraço para vocês, sigam nas nossas redes sociais e fiquem por dentro de Fabricando com a Victory.